Olá, eu sou o jornalista Antônio José e você está em contato com o Acessos Podcast. Hoje nós estamos aqui muito felizes porque vamos continuar tratando dos temas que abordamos aqui no podcast: inclusão, diversidade e acessibilidade. E para conversar comigo, nada mais, nada menos do que John Maia, o primeiro gestor de políticas públicas, né, o superintendente municipal de políticas LGBT em Goiânia, primeiro homem trans a ter tido esta oportunidade, ter recebido esta incumbência, né, de desenvolver políticas públicas para a comunidade LGBT. Antes sempre eram pessoas, né, que compunham outras letrinhas aí do grupo LGBT, mas hoje temos um homem trans e isso é uma novidade, não é, John? Olá a todos. Obrigado, Antônio, pelo convite. Na verdade, não é um marco só para Goiânia, e sim um marco nacional. Primeiro homem trans a ocupar um cargo público na prefeitura. Muito bem. Mas, John, nossa proposta aqui no podcast é apresentar a pessoa para que a sociedade possa conhecê-la de forma plena, saber sobre as suas lutas, suas dificuldades, mas também suas vitórias, suas conquistas. Depois, no final, nós vamos falar do superintendente. Eu agora quero apresentar a vocês o John Maia, aquele camarada que hoje está com 38 anos, mas que nasceu lá no ABC Paulista, na cidade de Santo André, que você me contava que andou aí por São Paulo, Rio, né, Goiânia, está por aqui agora. Eu até perguntei se essa turma não pagava aluguel, mas não é esse o caso. John, como é que foi a sua infância lá em Santo André? Acho que você ficou lá ainda há pouco tempo, depois mudou para São José dos Campos. Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu nasci em Santo André, região ABC de São Paulo. Mamãe foi uma mãe solteira, né? Eu sou filho único, eu tenho, como você disse, 38 anos. Então, da minha passagem em Santo André, eu não me lembro muito. Eu me recordo mais na minha estadia, que foi em São José dos Campos. Porque você saiu de Santo André muito pequeno, né? Saí com 3 anos de Ah, com idade. 3 anos, aí não dá para lembrar. Mas aí a sua infância e a sua adolescência foi lá em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Isso. Conta para nós como é que foi lá, como é que era a sua lida lá na escola. Você morava com sua mãe. Conta para nós como é que foi esse convívio, né, com as outras crianças. O que é que você aprontava lá em São José? Conta para gente. Bom, mamãe ela teve um companheiro, que é o meu padrasto, quando eu tinha 5 anos de idade. E eu falo que a minha infância ela foi uma infância bem dolorosa, né? Porque meu padrasto ele era alcoólatra, então eu apanhei muito pelo fato de me atrasar quando eu tinha que ir no mercado para comprar cerveja para eles. Na escola eu sofria um grande preconceito porque eu não tinha tênis para usar. E quando eu tinha roupa, que era roupa de doações, às vezes ficava muito grande. Então, eu falo que é uma infância muito dolorida a minha. Infância muito pobre, né, John? Sim, Muito eu não pobre. tinha. Eu lembro que mamãe às vezes ia fazer compra no mercado, era só o básico, não tinha gelatina, um Danone. Para mim ter um Danone, eu namorava, até estava conversando isso ontem com a minha esposa. Eu passava pela seção de frios e aquilo ali, ver aquilo, o Danone, manteiga, frios, eu tinha que me saciar somente ao olhar. Porque ter condições de comprar, minha mãe não tinha. Não tinha. Não. Sua mãe não trabalhava? Não, só meu padrasto. E nós estamos falando de uma época no Brasil que não tinha Bolsa Família, né? Não tinha Auxílio Brasil, não tinha nada disso. Se tivesse Bolsa Família, tinha o Bolsa Família, ela tinha alguma coisa. Naquela época não tinha essas ajudas governamentais, não era isso, John? Não tinha nada. Não tinha de forma alguma. A gente nem pensava em sonhava em ter ainda Bolsa Família.
Eu sou da época que não tinha nenhum benefício pelo governo. Ô, John, na escola, você disse que você sofria preconceitos, mas esses preconceitos era só porque as roupas eram usadas, não tinha tênis, ou você já sofreu alguma discriminação por ser uma pessoa diferente, uma criança diferente, né, uma criança com a outra identidade? Você já passava por isso? Eu falo que eu sofri diversos tipos de preconceito pela vestimenta, pelo fato de eu nunca ter usado uma roupa feminina, pelo fato do meu cabelo. Então, eu falo que é pelo cabelo de Bombril, pelo fato de querer usar roupa de menino e ser uma menina, né? Mas só que naquela época, para mim, eu nunca me vi, na verdade, como uma menina. Então, as pessoas, professores, diretores, os colegas de classe nunca teve esse entendimento. Então, para eles, eu não passava de ser aberração. Entendi. Mas assim, isso afetou o seu desenvolvimento escolar? Apesar de tudo isso, você tinha facilidade para aprender ou isso tudo era assim tão chocante, essas dificuldades, esses preconceitos, que também, de uma certa forma, impactou sobre a sua aprendizagem? Antônio, eu falo que em certo ponto impactou, porque os professores não tinham aquele olhar do ensinamento para qualquer pessoa, de não fazer acepção de pessoas, que é o correto, né? Eu lembro que às vezes eu tinha dificuldade em alguma matéria, em um aprendizado, às vezes os professores deixavam de atender e de explicar pelo fato da minha pessoa para eles serem diferentes. E o diferente para as pessoas é totalmente o ignorado, né? Então, eu ser ignorado, com isso eu vejo que eu deixei de aprender algumas coisas, eu deixei de ser ensinado também algumas coisas. Entendi. Aí você estudava lá em São José, estudava de manhã ou de tarde? De manhã, De manhã. E à tarde, o que é que você fazia? ficava na rua jogando bola de gude, Jogando bola de gude? empinando pipa. Empinando pipa? Eu nunca brinquei de boneca. Não? Carrinho de Não. rolimã? Nossa, demais. É. Sim. Naquela época, as crianças criavam seus próprios brinquedos e suas brincadeiras, né? Sim, peão. 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 Uhum. Antigamente, para você assistir até da minha época, era controlado até o tempo na televisão pelo fato da conta vir mais cara, né? Não é como é hoje em dia a criançada que fica o dia inteiro na televisão. Não, eu não tive isso, não. Entendi. Ô, John, e as crianças? As crianças te aceitavam de boa, os meninos? Você disse que você já se vestia de menino, mas eles não te entendiam como menino ou eles já te entendiam como menino, já te viam como menino? Como é que era isso? Alguns viam como menina, outros tinham entendimento de ver como menino. Em relação a brincar, o preconceito não era só com as crianças, era com os pais também, que às vezes não deixava brincar. Eu lembro que eu tinha uma amiguinha que ela brincava muito de peixinho, né? Aqueles, tipo pesca-vareta, Sim, né? sim, sim. E eu ficava na porta, no portão da casa dela, vendo ela brincar de pesca-vareta, pesca-peixinho, porque os pais dela não deixavam ela brincar comigo. Entendi. E isso me marcou muito, tanto é que o projeto social que eu tenho, uma vez veio uma doação do pesca-peixinho. Eu virei para doador e para apoiadora do projeto e falei assim, olha, você não se importa dessa doação ser para mim hoje? Ela falou assim, por quê? Daí eu fui contar a história do peixinho. Ela falou assim, de maneira alguma. Tanto é que hoje o peixinho tá lá em casa, nem meus filhos, nem meus netos pegam no peixinho. Entendi, entendi. Então você não podia brincar com a menina, que era para a menina não ficar feito menino. Sim. Seria isso, né? Bem Você isso. poderia ser uma péssima influência para a menina, segundo a visão dos pais dela. Com Era isso? certeza, dessa forma mesmo.
Ô, John, mas quando a gente é criança, a gente sente, mas logo a gente se distrai com outra coisa, a gente brinca e aí vai passando. Mas quando é que você começou a sentir mesmo o preconceito, a diferença que começou mesmo a doer, a deixar marcas, de você assim chorar, sofrer por ser diferente, por não estar nesse padrão binário que a sociedade coloca? O mais dificultoso para mim que começou na minha época foi quando eu fui estrupado, né? Eu fui estrupado com 12 anos e 8 meses. Eu tive autorização do juiz para fazer o aborto, porém minha mãe não autorizou. Então eu tive que casar com a pessoa, Com o né? estuprador? Sim, Hum. para ele não ser preso naquela época. Então, o Ah, fato de eu ter gerado minha filha, o fato de ter que ir a consultório médico, a postinho de saúde, ali começou o o preconceito com a minha preconceito pessoa e o sofrimento. e o sofrimento. Você tinha 12 anos? 12 anos e 8 meses. 12 anos e 8 meses. E essa pessoa era uma pessoa do convívio da família, era um amigo que você fez na rua? Não, essa época dessa situação, eu já morava em Caraguatatuba, Ah, litoral sim, norte de São Paulo, sim, no qual eu jogava basquete pela cidade, sim. e pela escola também, e foi na volta de um treino. Na volta de um treino. Sim. Ele era seu amigo? Não, não, não conhecia. Não conhecia? Não. Ah, tá. E aí o cara se engraçou de você e disse assim, vou te estuprar e foi isso? Não, não foi bem. Não, não foi bem assim. Hum, Eu tava voltando de um treino, ele me acompanhou hum, pela avenida lá na cidade hum. e me levou para um cavalete. Um cavalete? Sim. O que é um cavalete? É que aqui em Goiânia não fala cavalete, né? Cavalete é onde. É tipo um vãozinho onde tira o leitor de água. Aqui a maioria fica nos portões, né? Ah, Lá em sim. Caraguá fica o cavalete. Ah, Lá se entendi. fala cavalete. Aqui eu não Ah, sei como vocês chamam, não. uhum, entendi. Bom, aí você depois que você, claro, né, sofreu aquela violência, foi para casa, falou para sua mãe de imediato ou guardou aquele segredo com você? Não, não falei de imediato. Não. Na verdade, veio tudo à tona quando eu fui para São Paulo. Conhecer uma parte da família da minha mãe, que minha família é da família Maia, a Uhum, família do minha prima é escritora de novela, Ivane Ribeiro, fez uhum, várias novelas, que foi Mulheres de Areia, Meu Pé de Laranja Lima, uhum, e por aí vai. E nesse encontro da família tinha um médico que era da família que quis me conhecer. E ele hum, foi fazer um exame clínico tal. hum, Nessa de fazer exame clínico, ele falou: ela tá grávida. hum. Tanto é que tudo veio à tona, eu já tava com 5 meses de gravidez. 5 meses de Sim, gravidez. Aí você falou quem era a pessoa? sim, sim. Sua mãe conhecia? Não. Não? Aí veio toda a investigação policial e tal. Hum, Mesmo independente de eu estar com 5 meses, teve autorização do juiz para fazer a retirada. hum. Você queria fazer? Sim, foi no auge da minha vida, né, seu Antônio? Claro. Eu Uhum, tinha acabado de ser convidado para jogar basquete, representando o Brasil em São Paulo. Eu estava indo para São uhum. Paulo. E eu falo que Você era muito novo, muito né? novo. 12 anos, 13 anos, uma Foi, criança. sim, Uhum. Não foi o tinha auge muito. da minha Não, vida. não foi no início da sua vida, né? Não Sim, tinha. Você não tinha, assim, discernimento, orientação de como tratar aquela situação, de como resolver essa questão. Então, sempre se vai pela parte mais fácil, né? Que seria tirar. E sua mãe não permitiu isso. não, não E permitiu. ainda por cima te obrigou a casar com. Sim, E como é que foi casar com um cara que te eu só agrediu, não, que eu só te não morei com ele. namorou? Não, não Ah, morei. não Só chegou foi a. casado no papel para ele não ser preso. Uhum, Porque nesse trâmite todo veio a sentença, ele recorreu, aí foi para o desembargador em Brasília. Em vez de diminuir, como ele queria que diminuísse a pena, em Brasília aumentou a pena dele. uhum, Aí, para ele não ser preso, minha mãe autorizou o casamento. entendi. E como é que foi a maternidade? É quando nasceu sua filha?
você assim se descobriu ali de uma hora para outra, você que sempre se entendeu como menino e agora tinha uma neném para criar, tinha acabado de dar à luz. Como é que foi esse processo? É um susto, né? Um susto, né? É um susto porque um dia você tá jogando bolinha de gude, outro dia você tá tendo que. Você tem que amamentar, acordar à noite, mas quem cuidou praticamente da minha filha foi a minha mãe, né? Uhum. Porque eu também não tinha esse discernimento de. Não levava o de... menor jeito, né? Não, não, às Uhum. vezes eu tava soltando pipa, eu deixava a Mariana, que é o nome da minha filha, no carrinho do lado e eu soltando pipa. Uhum. Ela do lado chorando e eu jogando bolinha de gude. Uhum. Então não tinha aquela dimensão do que estava acontecendo, a tamanha responsabilidade que era. Uhum. Então minha mãe teve a guarda da minha filha e criou ela. Mas eu Entendi. sempre estive presente. Sempre teve presente, Sim, né? até um certo ponto. Uhum. A relação com ela hoje é boa? Sim, é boa. Uhum. Inclusive, você já tem até netos, né? Da Sim, Mariana. sim. Eu tenho uma neta de 7 anos que Olha aí. completa amanhã Hum. e um neto de 7 meses. Olha aí. É verdade, você falou. A Pietra e o Theo. Olha aí. E aí é um vovô coruja? Demais. Nossa. São sentimentos que nascem, sabe, seu Antônio? Sim. Eu não pude falar que eu cresci, que eu quis a maternidade, que criou aquele sentimento, que conforme vai tendo a gestação, você vai criando, né? Uhum. Mas meus netos não, foram a minha joia rara. É um presente de Deus para mim, que com eles eu aprendi também a ter o sentimento. Por Uhum. mais que hoje eu ame minha filha, que ela seja meu tudo, não foi aquele sentimento que nasceu aos poucos. Uhum. Com os meus netos eu aprendi tudo, eu aprendo todos os dias. A Uhum. você ter o amor ao próximo, a você ter o olhar, a você cuidar. Uhum. Também agora você já está mais amadurecido. Sim, eu falo que com eles eu posso dar um carinho que eu tenho, que eu tive vontade, que eu tenho vontade de um dia ter recebido. Certo. Bom, mas aí você estava aí com a neném pequenininha, jogando bola de gude, empinando pipa, e a nenenzinha lá no carrinho. Mas aí como é que se desenrolou a vida? Você ficou lá em São José dos Campos mais um tempo com a neném, com sua mãe? Em que momento é que você sai de lá e vai para a capital? Com 16 anos. Com 16 Com anos. 16 Você anos deixou eu... a neném com sua mãe, ela Sim, já tinha aí uns 3 aninhos, isso. e aí você disse, agora eu vou trabalhar em São Paulo. Vou trabalhar em São Paulo. Aham. E aí, Parece, como é que foi essa adaptação? Como é que foi não, essa chegada em São Paulo? a adaptação foi... na verdade, eu conversava com uma pessoa na época pelo bate-papo UOL e falei assim, olha, eu tenho vontade de ir embora de Caraguá e começar a minha vida. Ela pegou e falou assim, então vem para São Paulo, eu te ajudo, tal. De repente, nada do castelo que foi mostrado foi acontecido. Aí eu fui trabalhar em frente à rodoviária Tietê vendendo cachorro-quente. E morava numa pensão próximo a Zaquinache. Só que o rapaz, ele não me pagou. Aí foi quando eu fui para um albergue, uma casa de acolhida, que antes se chamava albergue, né? Uhum, Próximo, atrás do estágio da Portuguesa. uhum, Com isso, eu comecei a trabalhar na 25 de março catando papelão. Eu trabalhava das 8 da manhã às 11 da noite, catando papelão, e recebia R$ 80 na época. por semana. Por semana. Hum, Por semana. Mas só que com isso eu conheci a noite de São Paulo. Nessa que eu já estava com 18 anos, né? Eu conheci a noite de São Paulo e tive a oportunidade de ser porteiro de algumas casas noturnas e de boates com profissionais do sexo. E com entendi. isso eu comecei a morar em hotel, comecei a ter minha vida, ajudava minha mãe, ajudava minha filha. Só que eu conheci um outro mundo. Nesse conhecer o outro mundo, eu conheci o mundo do tráfico.
dentro da boate. E eu Certo. traficava dentro da boate. Entendi. Nessa que eu comecei a traficar dentro da boate, para mim ali aquilo já não foi suficiente. Foi quando eu fui convidado a gerenciar uma biqueira, que é um ponto de drogas, na Avenida Rio Branco, em São Paulo. Você contou que uma pessoa fez contato com você pelo portal, você veio para São Paulo, não foi nada daquilo que te prometeram, você foi morar num albergue e que aí você passou a ser catador de papel. Você recorda quanto tempo você ficou enquanto catador de papel? Recordo demais. Hum, Recordo porque é um dos momentos também muito difíceis da minha vida. Que eu lembro que eu abria os sacos que fazia reciclagem de papel branco para plástico e para papelão no final da noite, quando fechava todas as lojas da 25, quando fechava as galerias. Então, às vezes, eu encontrava pedaço de lanche, era aquilo que saciava minha fome, né? Então, eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Até que você conseguiu esse trabalho de porteiro. Porteiro. De porteiro, para trabalhar em casa noturna, Sim. em casa de prostituição, foi isso? Desse jeito, Santana. Entendi. E aí você ali também conheceu essa possibilidade de aumentar a grana vendendo drogas dentro da boate. Você recebia de um fornecedor e vendia. Você não tinha medo disso? Você sabia que era errado? O errado a gente sempre sabe que é errado. Aham. Mas a forma que você quer ganhar dinheiro, você às vezes não quer o caminho honesto, né? Então você prefere o caminho errado. Mas que é errado, você sempre tem ciência que é errado. E como é que foi essa transição aí? Você agora era um vendedor, que também era porteiro, um pequeno vendedor, e você se tornar o gerente da biqueira, ou seja, traficante já em uma avenida importante lá de São Paulo. Como é que foi? Isso é porque você vendia muito? É porque a Vendia galera muito. Vendia muito? Vendia muito. Então Vendia muito. era um bom vendedor. Um bom vendedor. Na verdade, eu falo que você conhece, é um mundo totalmente diferente, é um mundo que te atrai demais. O fato de você ter dinheiro toda hora, você ter muito dinheiro. Mudou a realidade, né? Muda a realidade da sua vida. Mudou aquela realidade daquele cara que pegava comida no lixo para comer, o cara agora que tem muita grana. Desse jeito. Isso dá um nó na cabeça. Nossa, e que nó na cabeça. Aí você fazia o que? Você esbanjava, Não, tinha ostentava. motorista, ostentava, tinha toda semana era roupa nova, a roupa pra mim era reciclável, melhores restaurantes ali em São Paulo. Aproveitar com dinheiro de destruição de lares. E ainda trabalhando de porteiro ou já não mais? Não, não mais. Não mais. Não mais. Quando você passou a gerenciar a boca, você largou o serviço de Eu porteiro. Eu saí da boate. Aí, como é que é essa dinâmica da gerência de uma biqueira? A biqueira está na rua, um determinado ponto lá da cidade. Você fica lá plantado, vendendo, você põe revendedores, como é que é o sistema? Na verdade, você tem você pode trabalhar, você pode colocar pessoas para trabalhar e a responsabilidade do espaço é toda sua. Na verdade, ali na Rio Branco, a biqueira, ela é dentro de um bar. Ela era dentro de um bar, então eu tomava conta do bar e da biqueira também. O bar era só como que fosse assim uma fachada. Uma fachada. Vendia bebida, mas o forte não era bebida. O forte Não, era droga. o forte era droga. Só maconha ou tinha mais coisa? Todos os tipos de droga. Crack, maconha. Farinha, êxtase. Cocaína, êxtase. Sim, senhor. Entendi. Você tinha vários fornecedores ou pegava tudo de uma pessoa só? Não, só de uma pessoa só. De uma pessoa, e aí você e aí repassava. Você tem ideia qual é a margem de lucro disso? Seu Antônio, eu posso dizer que eu ganhei muito dinheiro, porque igual, eu morei no Flat São Paulo. Todo final de semana, todo sábado para domingo que eu saía, era na faixa de R$2.000 por final de semana.
eu vivi uma vida boa com o tráfico. Quanto tempo você ficou assim? Eu fiquei 4 anos até conhecer o crack. Ah, 4 anos. Sim, Você era só vendedor. sim, Aí quando é um belo dia, você resolveu consumir também. consumi. Aí o Algo negócio... pequeno que cabe na palma da sua mão, mas que é capaz de acabar com a sua vida e com um dos seus. Mas aí uma coisa que me intriga aqui. Ó, se você vendia maconha, você vendia cocaína, por que logo o crack você foi se meter logo com o crack? A maconha eu já usei, Aham. mas pro ramo que eu estava de trabalho, Hum, não era viável usar, porque eu hum, ficava lesado. A cocaína eu já usei muito, quando eu também estava no meu mercado de trabalho na época, e era o que deixava você ligado, para uhum. você virar dias, para você virar noites também, trabalhando. Porque às vezes nós fazíamos competições de quem vendia mais na biqueira, né? Ah, Tem tinha tudo isso. essas metas. Sim, tem a Hum, sua meta de biqueira, tem a sua meta pessoal, tem a sua ostentação de você mostrar que você é o melhor, uhum. tem tudo isso. E num lapso da minha vida eu coloquei para experimentar. E nessa de experimentar, eu fui pro fundo do poço. Tá. Aí você deixou de ser traficante, gerente de uma biqueira e passou a ser só consumidor, é isso? Se fosse só o consumidor, estava bom. Do Hum, tráfico, de morar no Flat São Paulo, de comer num Estadão, que é uma das maiores lanchonetes que tem, eu fui ser uma pessoa em situação de rua. Aí você passou a morar na rua. Sim, E foi rápido, John, esse processo? foi. Quando você passou a usar o crack, aí você já não queria mais deixar de usá-lo, Quando eu você já não comecei, cumpria as metas lá, já não vendia, é isso? quando eu comecei a usar, eu falo que eu perdi R$ 10.000 em uma semana. Em uma semana. Sim, eu não comecei como a maioria das pessoas que se tornam dependentes químicas com um pouco. Eu comecei, a primeira vez que eu usei 100 pedras de crack. Então já Nossa. foi num nível muito alto. Uhum, Em uma semana eu gastei R$ 10.000. uhum. Então você entrou mesmo de De cabeça. cabeça. Uhum. De cabeça. Ok. Vamos continuar essa conversa depois do nosso intervalo comercial. É coisa assim, ó, bem rápida e a gente volta já já. Não saia daí. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Voltamos com o Acessos Podcast. Eu aqui hoje na companhia do John Maia, superintendente municipal de políticas LGBT da cidade de Goiânia. Ele que foi notícia em todos os jornais, agora mais recentemente.
Ele que teve aí em cadeia nacional pela CBN, dando entrevista para o Milton Jung e para a Cássia Godoy. O John ficou famoso, viu? Mas nós vamos falar sobre esse assunto também, John. Mas eu quero que você conte aí um pouco dessa sua vivência de rua. Você trabalhava lá na Biqueira, usou crack muito assim rapidamente. Você disse no intervalo aí no bloco passado que você entrou mesmo de cabeça. E aí você perdeu as condições de pagar aluguel e foi morar na rua, é isso? Resumindo, foi tudo isso, Antônio. Infelizmente, eu falo que é uma coisa pequena que cabe na palma da sua mão, mas você perde até a sua dignidade em relação a tomar banho, em relação a se alimentar, em relação a ter um relacionamento. Eu falo que eu sei os dois, eu conheci os dois lados, que é você ter tudo na vida do crime e você perder tudo. Eu fui destruidor de lares, de várias pessoas que foram dependentes, que são na época, e eu fui o destruidor do meu próprio lar, da minha própria vida. Utilizando o crack, né? Sim. Enquanto você estava usando outras drogas, você estava Tranquilo. até seguindo a vida. Depois que você conheceu o crack, é que a situação ficou bastante complicada. Sim. E aí uma coisa vai levando a outra. Na medida que você não tem o dinheiro para comprar a droga, você precisa dela, o teu corpo tem uma dependência química, e aí você passa a cometer furtos, roubos, é isso? É desse jeito, porque, igual, hoje em dia o padre Júlio Lancelotti, ele é muito famoso, muito conhecido, né? Ele recebe ajudas. Para você se alimentar na rua, em São Paulo, na minha época, era muito difícil. Muito. Era difícil você ter um cobertor, era difícil. Tanto é que o que sempre nos aquecia na rua era o papelão. O papelão, ele é muito quente. Tanto é que as pessoas vendiam papelão. Se vende papelão na rua para você poder se aquecer. É uma outra realidade, é um outro mundo. Tanto é que o padre Júlio Lancelotti, ele já me deu muita alimentação. Muita. Tanto é que estamos organizando o nosso reencontro, né? Que foi uma virada de chave na minha vida. Mas estar em situação de rua é algo que te deixa no fundo do poço, das pessoas atravessarem a rua, a situação de você ter que pedir para se alimentar. Hoje em dia eu não deixo faltar salada de fruta nas ações de Natal que eu faço para meus filhos de rua, porque a primeira coisa que eu senti vontade, que foi a única coisa que eu senti, foi de uma fruta. E eu lembro que quando eu fui pedir, a mulher falou que não. Então, a discriminação para quem está em situação de rua, ela é muito grande. E aí, John, esse período de rua acaba que você também forma lá amigos, vocês formam uma espécie assim de grupos, né? Sim. Vamos chamar de tribos. Maloca. Maloca, né? E também tem uma hierarquia? Sim. Tem o comandante? Em todos os locais tem a hierarquia. E uma coisa que a rua se preza muito é a humildade. A humildade e você saber que você não... Qualquer coisa que você tenha não é só para você. Você não come só. E nessas experiências de não comer só, algo que marcou na minha vida também foi que eu lembro que numa noite eu não usei nada, tava muito frio, e no dia seguinte, quando amanheceu, eu acordei com muita fome, porque eu já estava há mais de 14 noites sem dormir, né? Só usando direto. E de manhã, quando eu fui na Avenida Rio Branco, nos canteiros que tem, tinha uma maloca lá, e eles estavam se alimentando. E na mesma hora eu falei assim, nossa, eu posso comer? E isso não se nega na rua, quando você tem algo. Claro, pode esperar. Eu lembro que tava todos comendo com muita vontade. Parecia que algo assim era a melhor comida do mundo. Mas quando eu fui comer, o arroz estava azedo, o feijão estava azedo e a carne estava azeda. Muito azedo, não pouco azedo, muito azedo. E naquele momento foi o que me saciou minha fome.
Não só a minha, como dos demais. E Então, foi praticamente a melhor comida, sim. Você está me contando, então, que as pessoas também dão comida podre para a população de rua? Sim. Uhum. Não. Nesse caso lá foi isso? Foi. Certamente algum restaurante, a comida estragou e passa para a população de rua. Passa para a população. Ô, John, o crime de furto e roubo está ligado aí também, porque você precisa comer, você precisa usar, e aí você não tem de onde tirar a grana, aí você comete. Você chegou a cometer crimes assim mais pesados, assaltos, as coisas assim, ou só pequenos furtos? Eu cometi pequenos delitos, no qual foram alguns furtos pequenos para usar, né? E num deles eu fui preso. E nessa que eu fui preso, eu fiquei preso no maior presídio da América Latina, que é o Carandiru Feminino, com 3.000 detentas. Pois é, aí eu vou voltar de novo naquela história. Na rua você estava na biqueira, você estava no porteiro, como porteiro, trabalhando de porteiro, enquanto homem, ok? Uma lésbica masculinizada. Ah, uma lésbica masculinizada. Era assim que você se entendia na época. Não que eu nunca tenha me visto como um homem trans. Sim. Mas perante a sociedade, eu era uma lésbica masculinizada. Masculinizada. Inclusive com nome feminino. Não, eu tinha meu vulgo. Já tinha o vulgo. Sim. Já usava. Sim. Entendi. Como que fosse o nome social clandestino. Sim, seria um nome social perante a noite e perante ao crime. Ah, entendi. Bom, aí você, na condição de lésbica masculinizada, você vai para o presídio feminino. Isso. Aí lá você fez a festa, né? Mulher não falta. Não é bem assim, não. A gente tá brincando aqui, mas a coisa é trágica. É muito. Mas até você ter um relacionamento, até você ter uma pessoa dentro do presídio, ou que você tem uma pessoa fora, em certo ponto, entre aspas, você faz uma festa, assim. Uhum. Faz uma festa. É uma atração, né? Porque o tudo muito novo as pessoas querem, né? Uhum. Então, depois que acabou que não é mais novo, que não é mais o oba-oba. Tá. E lá na prisão, como fazer para continuar alimentando o vício? E como conviver agora, você, uma pessoa livre na rua, que podia ir para onde queria, uma pessoa em situação de rua, agora preso, numa cela, né? Como é que você administrou isso? Como é que você conviveu nessa nova realidade? Na verdade, quando eu fui preso, eu não aceitava que eu tinha sido preso. As primeiras horas, depois os primeiros dias, porque lá no Carandiru são o térreo e mais 3 andares. Então, no quarto andar, você consegue ver a rua. Você consegue ver os barulhos ouvir os barulhos do carro, ver pessoas andando. Então, eu só ficava no quarto andar. E para mim, a qualquer momento, eu ia embora. Porque eu lembro que as presas falavam assim: o seu artigo, rapidinho você vai embora. Desculpa. Não é como é agora. Que quando você comete um delito, você tem audiência de custódia. Antes você esperava um tempo para audiência. E é muito surreal a realidade. Porque você tem que aprender a seguir regras que o presídio tem. Graças a Deus, lá era 2 pessoas somente por cela. Não tem, assim, lotação. Mas você se sentir preso, ter a hora de te tirar da cela, a hora de você voltar, não ter aquele livre-arbítrio de ir para qualquer lugar, para você fazer a troca de pavilhão, você tem que pedir pro agente, dependendo do diretor do plantão, ele não aceita fazer o trânsito, então você tem que trabalhar. Lá não é aceito o crack dentro do presídio. Presídios que tem alguns comandos, né, assim, não aceita o crack.
e lá era um presídio que não aceitava. Não Só aceitava. tinha droga e só maconha e a cocaína. Tá, e aí como é que você se virou sem o crack, que você tinha uma dependência química forte, né? Foi sofrido? Nossa, pra tirar aquela abstinência foi muito sofrido. É você comer demais, é você pensar demais, é você não dormir, é você querer criar estratégias para ter, mas só que ali era num lugar que não tinha. Aí no dia 25 de junho de 2009 foi quando eu parei com todos os tipos de droga. Lá mesmo, no presídio? Sim. Você um dia chegou assim e tomou a decisão, de hoje em diante não vou mais usar droga nenhuma, foi isso? Desse jeito. Tá, mas como é que se deu esse processo? Você dormiu, refletiu, disse, olha, eu vou melhorar de vida, eu vou sair aqui do fundo do poço, eu tô preso, tô usuário de drogas, vou começar a me abster de drogas, deixar de usar para poder retomar a minha vida. Foi uma reflexão? Como é que foi isso? Seu Antônio, eu falo que a vida do crime, ela te dá duas opções. Ou você entra de cabeça, ou você sai dela. E da mesma forma, é dentro da cadeia. E ali, por ser muitas pessoas, você ouve muitas histórias. Tem pessoas que vai e volta de cadeia, que gosta disso, que gosta de permanecer nessa vida. Tem pessoas que são presas inocentemente, e tem pessoas que estão ali pagando o delito que fez, mas que serve de aprendizado todo o sofrimento, porque cadeia não é oba-oba, não é o mundo mais de rosas como a sociedade fala. E eu entrei numa reflexão comigo mesmo, que o que eu mais queria não era entrar de cabeça no crime, que convites eu tive lá dentro, né, para fazer parte de um comando, mas que eu queria dar uma reviravolta perante a minha vida e me reintegrar perante a sociedade. Tá, aí você tomou essa decisão e no dia 25 de junho, conforme você falou, você disse, a partir de hoje não uso mais drogas. E aí você certamente passou ali um aperto, uma dificuldade, né, que é essa coisa assim da abstinência, né? E aí você conseguiu, demorou a conseguir, foi sofrido, teve algumas recaídas. Como é que foi esse processo para largar as drogas? Não foi um processo fácil, foi um processo difícil, mas só que você não ter, né, o costume de ficar usando todo o tempo um crack, a cocaína e a maconha, te dá mais leveza para esse processo, mas não que seja um processo fácil. Demorou alguns meses, eu não tive recaída dentro do presídio, desde o dia 25 de junho eu não uso mais nada, só por hoje funciona, o importante é o dia de hoje, e nessa luta já vai para 13 anos. John Maia, conversando aqui comigo. John, lá no presídio, você chegou a fazer aquelas ocupações, cursos profissionalizantes, atividade religiosa, teatro, atividades culturais, ou você não deu tempo? Não, deu tempo, é um ano, pô. É um ano. Eu trabalhei numa empresa que foi quando lançou a tomada com os 3 pinos, Sim. Porque na verdade ela é confeccionada dentro do presídio, né? Eu trabalhei nessa empresa, trabalhei também na empresa de garfinhos, porque muitas pessoas pensam que esses garfinhos, colherzinhas, pratinho de festa, saem de empresas grandes, mas não, são de dentro de presídio. E trabalhei sendo faxina dentro do presídio, faxina da quadra, no qual você eu recebia na época R$60 por mês, mas porém eu tinha, cada 3 dias trabalhado, eu tinha 1 dia de remissão de pena. Ah, tá. E aí diminuiu, né, o período. Na verdade, quando saiu a minha sentença, eu fui sentenciado a 5 anos, 4 meses e 13 dias de multa no regime semiaberto. Quando saiu a minha pena, eu já estava há 11 meses e 25 dias no fechado. Então, eu não deveria ter, se fosse atualmente com a audiência de custódia, eu não teria ido para o regime fechado. Entendi.
Então você sofreu também, além de tudo, sofreu aí um erro do sistema judicial, né? Sim. E além de, aproveitando esse gancho, uma coisa que eu falo para todos, né, quando eu tenho a oportunidade de falar, quando se fala de reeducandos, quando se fala de detentos, a maioria da sociedade fala: ah, nós que bancamos ele dentro do presídio, ah, nós que se estão comendo, come bem, passa bem. Não. No meu caso, foi 5 anos, 4 meses e 13 dias de multa. Esse 13 dias de multa nós pagamos aqui fora quando nós saímos do presídio em dinheiro. E não é pouco. Tem dias de multa que se reverte a 10 mil reais, tem multas que são a 30 mil reais. E enquanto nós não pagamos essa multa para o governo, para o cofre público, nós não temos nosso CPF desbloqueado, nós não temos nosso título de eleitor desbloqueado. Ou seja, perante a sociedade, nós não somos ninguém. Então você não consegue, dependendo da situação, reintegrar uma pessoa perante a sociedade. Por isso que o grande índice de reincidência só aumenta, devido às oportunidades que tem e que não tem, e a se integrar e entrar no mercado de trabalho. Entendi. E é isso Pensativo, aí, né? Isso aí é um desafio, né? É um desafio do sistema prisional colocar os seus apenados de volta à sociedade, reintegrar e promover esse processo de reeducação, de requalificação, de reabilitação, vamos chamar assim, que poucos casos são exitosos, feito o seu. O seu é um caso exitoso. Sim, porque na verdade, seu Antônio, parece que é um X, nós cometemos o delito, nós pagamos por eles, e parece que as pessoas colocam um X nas suas costas para o resto da sua vida. Então, se você não tem, às vezes, um discernimento, uma consciência que você vai enfrentar obstáculos, que vai ser difícil, se torna cada dia mais dificultoso. Ô John, aí você saiu da prisão e vamos falar então disso, ó, dessa reintegração. Você sai da prisão, agora você precisa trabalhar, porque se você não trabalhar, você vai voltar de novo, né? Não tem emprego, tem que comer, não sei o quê, lá vai. E aí você volta a delinquir se a pessoa não tiver um apoio, não tiver um suporte, né? Como é que foi esse suporte que você teve? Ou como é que foi essa sua reentrada na sociedade, digamos assim, agora? Um cara que tinha decidido não usar mais drogas, que queria refazer tudo de novo na vida. Nossa, quando eu saí do presídio, eu fui para Caraguá, né? E nessa época eu fui pedir apoio na assistente social, e daí falaram assim: não, ajuda de cesta básica, eu te ajudo a pagar uma conta de água, de luz. Eu falei assim: não, isso eu não quero, porque isso nós já temos por direito, né? Uma cesta básica, quando você está em situação de vulnerabilidade. Eu quero uma oportunidade para eu poder mudar de vida. Foi quando a prefeitura me contratou, e eu fui ser serviços gerais em uma creche. A comunidade em si reclamou pelo fato de estar contratando uma pessoa que esteve no cárcere. Um ex-presidiário. Sim, e eu fui para outro. E eu agradeço demais, eu sou grato demais a Olímpia Arruda, que era secretária da educação na época, e ela só me transferiu de posto. Ela não me mandou embora. Então eu fui de serviços gerais, eu fui para auxiliar de cozinha. Aí quando acabou o contrato na prefeitura, eu fui trabalhar de lava rápido na Chevrolet, e eu fui convidado para ser gerente do lava rápido da Chevrolet. Ah, tá. Então aí esse apoio da prefeitura foi assim a minha virada de chave. A porta de saída, a virada de chave. Foi a porta de saída da vida do crime, não é?
das drogas, você já tinha deixado lá na prisão, mas assim, a oportunidade que você precisava para retomar, né? Trabalhando dignamente, na faxina, depois ali de auxiliar de cozinha, depois você vai para esse Lava Rápido e se torna gerente porque você sempre teve esse espírito de liderança. E você ficou muito tempo ali? Eu fiquei uns anos ali. Eu Uhum. fiquei na Veibras, na Chevrolet, até quando eu perdi mamãe e vim pra cá. Tá. E lá nesse período que você estava lá em Caraguatatuba, é quando você encontra com a sua esposa? Conta aí pra gente, ué. A Daphne. Daphne. Daphne, isso. Eu, na verdade, eu conheço a minha esposa há 13 anos. Aham. Há 13 anos. Nós morávamos no mesmo bairro. Ela sendo sempre a linda Patricinha da Zona Sul da Quebrada. E quando eu conheci a Daphne, eu falei pra ela, eu passando de bicicleta, ela passando a pé, eu falei pra ela que um dia eu iria casar com ela. Uhum. E eu acho que foi tão profético que hoje eu sou casado com ela. Nós nos tornamos melhores amigos. Esses anos todos nós fomos amigos muito próximos um do outro, até quando faz 3 anos que ela tá aqui em Goiânia comigo. Eu vim primeiro, né? E hoje ela está aqui em Goiânia. John Maia, nos conte, você tá lá em Caraguatatuba e depois você resolve vir para Goiânia. Por que é que você veio para cá? O que é que você veio fazer aqui? Eu vim eu falo que lidar com a morte, tem pessoas que têm o discernimento de lidar com a morte e outras pessoas não. Eu nunca tinha perdido ninguém próximo da minha vida, porque eu nunca tive ninguém próximo também. Eu não sei eu nunca soube o que era ter uma família, tio, primos, avô. Eu não conheço nada disso, né? Eu sabia que eu tinha, porém eu nunca tive contato. Então, esse amor de família eu não tenho e não tive. E quando eu perdi mamãe, foi eu perder o chão. Foi eu perder meu eu e ter que aprender a andar e engatinhar sozinho, né? Eu agradeço muito a Deus por ela ter tido a oportunidade e ter visto a minha mudança antes de partir. Mas só que eu saía do meu serviço, eu ia para o cemitério, eu ficava no túmulo dela lá. Então eu preferi estar longe da minha filha na época, da minha neta que tinha acabado de nascer, mas estar bem do que estar na cidade e ter algum gatilho e poder ter alguma recaída. Ah, entendi. Foi então, por isso que eu vim parar em Goiânia. A perda da sua mãe foi algo que mexeu muito com seus sentimentos, com suas emoções. Você teve dificuldade de superar e veio para cá para poder superar esse prejuízo. Não que a gente supera, né? Mas a gente aprende a lidar. Entendi. Aí você veio aqui para Goiânia, você já tinha profissão, já tinha experiência, ninguém sabia da sua vida pregressa. Foi difícil aqui em Goiânia começar de novo, organizar a vida, trabalhar? O novo, ele assusta, né? Sim. O novo, ele assusta todas as pessoas. Você tinha parentes aqui, John? Não. Aí você olhou no mapa assim e disse, eu vou morar em Goiânia, é isso? Não, teve uma vez que eu tava indo pra cidade de Gurupi. Sim. Né? E a parada de ônibus foi aqui em Goiânia, ali na Praça A. Praça A? Não, Praça da Bíblia. Sim. Na Praça da Bíblia. E eu me encantei pelos eixos. Ah, é? Porque os eixos é estilo os metrô de São Paulo. Sabe? E eu falei assim, caraca, um dia eu vou morar nessa cidade. Aí com a morte de mamãe, São Paulo, eu conheço tudo aquilo na palma da minha mão. E estaria tudo muito próximo, eu morando em São Paulo. Então eu queria ir para longe. Não que estando distante a dor diminua de maneira alguma. Mas eu falei assim, eu vou para Goiânia.
eu comecei a olhar pelo OLX, que as pessoas às vezes não dão nada pelo OLX, mas foi na OLX que eu arrumei meu emprego na época. Ó. Eu cheguei aqui num domingo, eu já tinha uma entrevista na segunda, num Lava Rápido, mas aqui a forma de lavar carro é muito diferente de São Paulo. Ah, é. É muito, muito diferente. Hum. E com isso, eu comecei a procurar serviços no OLX. E comecei a trabalhar numa padaria, próximo ao Flamboyant. E como eu estava recebendo seguro-desemprego, que eu fiz um acordo com meu patrão na época, eu fiquei na padaria nos 2 horários. Então eu morava ali na cidade de Jardim e trabalhava no Flamboyant. Aí do lado eu conheci o gerente da empresa Meta. E falei assim, cara, eu tenho vontade de trabalhar de porteiro. Então, em novembro de 2015 até novembro de 2020, eu fiquei na empresa Meta como porteiro. Ah, entendi. E aí você retomou, trouxe a esposa para cá, começou a fazer trabalho com população de rua, né? Que eu sei que você faz um trabalho com população de rua, né? Conta aí agora essa sua goianidade. Eu falo que foi muito massa o meu período na empresa Meta, porque eles acompanharam todo o meu processo de transição, né? Ah, é, porque aí quando você chega aqui em Goiânia, você resolve Eu não era retificado ainda. Você resolveu fazer essa retificação, a retirada dos seios, né? Não é isso? Eu sou o primeiro homem trans a fazer a mastectomia pelo HGG. Ah, certo. Eu sou da época ainda que não existia o provimento 73 para fazer a retificação de nome e gênero, você tinha que passar por audiência. Eu passei por um mutirão de audiência que teve na PUC, a PUC do campus na época. E a Meta, eu falo que ela foi um grande apoiador do John. Porque desde quando eu fui contratado, que vieram com uniforme feminino, a ex-funcionária Didi, que era responsável na época, ela falou assim, eu falei para ela, não, eu não uso nada feminino. E abraçou, acolheu. Quando eu comecei a transição, quando eu fiz a mastectomia, quando eu fiz a retificação, eles me acolheram muito. Então, eles participaram do processo do John. Não que o John não existia, mas e sim do John perante a sociedade, perante as pessoas. E isso eu devo muita gratidão a eles. Aí foi quando eu morei próximo ao centro, que eu moro próximo à Praça Cívica, eu sempre via meus filhos de rua passando. Às vezes eu já conversava com eles e eu falava assim, cara, eu preciso fazer por eles o que eu não recebi quando eu estive na rua, que é o olhar humanitário. É você entender, é você saber que tem pessoas que gostam de estar na rua, tem, mas tem pessoas que por alguma situação na sua vida está naquele momento, mas não que a pessoa quer ficar. Porque o preconceito, o preconceito começa, São Antônio, com as pessoas em situações de rua, num pequeno detalhe, que é no currículo, é numa entrevista de emprego, que quando ele vai procurar um emprego, pelo fato dele não ter um endereço fixo, ali começa o preconceito. Ô John, e aí, me conta um pouquinho aqui, só voltando, só mais um pouquinho, nesse processo da retificação que você contou aqui para nós, foi muito difícil conseguir a cirurgia no hospital público aqui da cidade? Você lutou muito por isso, trabalhou muito em busca de realizar esse sonho? E nos conta também, outra coisa que eu quero perguntar, como é que foi o sentimento quando você saiu lá da cirurgia, essa aceitação do corpo, esse corpo que você sonhou com ele, que você não tinha? Fala para nós. Se hoje existe o ambulatório TX no HGG, graças à doutora Mariluza Terra, né? Que hoje não está mais entre nós. Antes era no HC. No HC, eu sou da época do HC. E quando foi lançado o projeto TX no HGG, eu pedi minha transferência. Hospital Geral de Goiânia, né? Para quem está fora que não conhece a cidade, você fez lá todo o processo.
Todo o processo. Até hoje eu tô no HGG, eu passo por lá. Aham. Porque não é você fazer a retificação ou fazer a cirurgia que você não faz um acompanhamento. Tem um acompanhamento com vários exames que você faz a cada 3 meses, a cada 6 meses, depende de cada paciente. Uhum. E hoje é coordenado pela doutora Margarete, Certo. o projeto. E aí você, quando percebeu agora o corpo no formato que você sonhava, você ficou muito feliz? Ah, é algo surreal. É a mesma felicidade do senhor tomar a Coca-Cola. Tá entendendo? É algo de você saber que valeu a pena por todas as dificuldades que você passou, que valeu a pena você não ter desistido de você próprio, porque é uma luta diária. O Brasil é o país que mais mata as pessoas trans. A nossa estatística de vida é de 35 anos. Então, você saber que teve momentos que você esteve em algum lugar, você teve situações que foram transfóbicos com você, por mais que tentaram te parar, você prosseguiu. Então, é um sentimento de liberdade, de você poder se olhar e realmente ver quem você sempre quis ser. John, você hoje ainda enfrenta preconceitos ou você já se sente mais aceito? Hoje, todo mundo conhece o John. Nós estamos contando essa história porque muita gente, inclusive, não conhece. As pessoas lhe tratam com indiferença ou isso já é bem menos do que no passado? Na verdade, hoje, não que eu não sofra, mas é menos porque eu tenho a tal da passabilidade. O que é a passabilidade? É você ter, eu não tenho muito, mas é você ter uma voz grossa, é você ter uma barba. Então as pessoas não ficarem com aquele ponto de interrogação. Quando é o começo do pré-T de uma pessoa que está começando a transição agora. Mas tem situações que eu passo, sim. Tem momentos desagradáveis, tem falas desagradáveis das pessoas. Mas é uma coisa que eu deixo ciente para todos, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Nós somos obrigados a respeitar. E respeitar o outro, isso vem de casa, vem do berço, né? Vem da educação. Como é que você recebeu o convite para estar agora como superintendente municipal? Foi algo assustador. Porque é um marco, né? Mas é uma coisa que eu não queria que fosse um marco. Antes eu pensava que era só Goiânia, né? Mas depois, com a minha nomeação, eu fiquei sabendo que foi algo nacional, que isso nunca ocorreu. Você olhar para minha história e ver que valeu a pena eu não ter desistido de mim. Olhar para mim e falar assim, que realmente eu sou a Fênix, que eu sempre falo para mim mesmo. É poder querer fazer mais ainda pelas pessoas invisíveis perante a sociedade, a população LGBTQIA+, que é a empregabilidade, é a inclusão perante a sociedade. Então, todos os dias eu vejo que eu sou um servo. E nunca esquecer da minha humildade, da minha essência, de onde eu saí. Então, receber essa notícia foi assim algo extremamente alegre. É algo gratificante que mostra que a gestão de hoje não faz acepção de pessoas, né? E que olha pelas pessoas, que eu sou prova viva. E o que é que você quer deixar como legado dessa sua passagem pela Superintendência Municipal? O que é que você quer deixar assim para a população, dizer isso aqui foi construído, foi feito quando o John esteve por aqui? Que saia realmente do papel, né? A casa de acolhida, que se torne algo em prática, que venha mesmo a casa de acolhida LGBTQIA+, que possamos ter talvez um ambulatório do município para atender a população LGBTQIA+, ter uma fonte de empregabilidade, de capacitação para essas pessoas, ter um termo de compromisso
porque nós temos que deixar ciente, seu Antônio, que a população LGBTQIA+, ela não é só festa, não é só balada, não é só parada, que é uma população que precisa de uma oportunidade de se integrar perante a sociedade, entre as empresas, trabalhar de carteira assinada, trabalhar em órgãos públicos, ocupar todos os lugares, porque nós somos todos iguais. Sim. John Maia, eu quero lhe dizer que foi uma grande alegria ter conversado com você. 1 hora passa assim rapidão, nós até estouramos um pouquinho o horário. Acho que estourou, né? Mas dizer assim que lhe desejo muito boa sorte. Quero lhe parabenizar aí pela sua virada de chave, como você diz, né, das ruas para a superintendência, e que essa sua passagem seja de muito êxito, que você consiga deixar um grande legado para o público pelo qual você trabalha. Eu agradeço demais o convite, agradeço a oportunidade um pouco de falar da minha história, né? E trazer lembranças também, algumas lembranças boas, outras ruins, mas foi bacana o nosso bate-papo. Esse é o Acesso Podcast. Se você gostou deste assunto, pode continuar conosco o debate nos comentários. Nós estamos no YouTube, nós estamos no SoundCloud, nós estamos no Spotify e no Deezer. Então você nos acompanha e voltamos na próxima semana. Grande abraço e até lá.